E então a gente vai dando início na aula, meio que pontuando um pouco a respeito daquilo que a gente fez na aula passada, que a gente começou a trabalhar com a nossa pequena tabela da periodização, né? Eu não lembro se eu já enviei ela para vocês, bonitinho, mas se eu não enviei, eu envio. Oi? É, eu acho assim, a melhor forma de você conseguir aprender alguma coisa é praticando junto, né? É, da mesma forma que acontece, por exemplo, com atividades práticas, essa também é uma atividade prática. Então, se você quiser, você pode só ficar assistindo, né? Mas conforme você vai assistindo e vai escrevendo junto, vai fazendo ela junto, você vai perceber que a forma de fixação ela acaba sendo melhor, né? Aí a escolha é do cliente. Cada um decide a melhor forma que para fazer a atividade em si, né? Isso vocês têm liberdade, né? Beleza? Só aqui. Aham. Então, trabalhou com essa tabela na última semana. A gente conseguiu lá montar o nosso macrociclo, a gente fez lá a divisão do período de preparação, o período de competição, a distribuição das fases, né? A fase de base, a fase geral, a fase específica, a fase competitiva. A gente viu a questão da transição que surge também aqui, né? E aí a gente pegou e dividiu lá, incorporação, básico, estabilizador, controle, estabilizador, pré-competitivo, como sendo os nossos mesociclos, certo? E aí eu falei que para essa semana a gente ia entender um pouquinho mais a respeito do que são esses benditos mesociclos, né? Deixa eu fazer aqui agora e compartilhar outra tela. E por que eu falo isso? Porque acaba sendo um tanto quanto importante essa compreensão a respeito deles, para que tudo aquilo que a gente vem fazendo até agora não fique de uma maneira muito vaga, né? Então a ideia de hoje é a gente tentar passar um pouco para vocês o que são os mesociclos, o que são os microciclos, para daí a gente entrar na parte de cálculos, né? E a parte de cálculos, por mais que o cálculo muitas vezes cause arrepio para o aluno da educação física, eh, são cálculos um tanto quanto simples, né? Muito mais lógico do que qualquer outra coisa, né? Então, quando eu falava para vocês na semana passada, não, porque a gente tem que procurar trabalhar de uma maneira em que a divisão dos dias, principalmente no que diz respeito aos mesociclos, seja mais equilibrada, porque você consegue fazer com que haja um equilíbrio melhor nessa tabela, né? Então, isso surge porque o mesociclo ele acaba sendo um elemento estrutural, né? Então, a hora que você tem lá o quanto tempo de preparação, o quanto tempo de fase específica, o quanto tempo de competição, você não tem ainda de uma maneira bem clara o que aquilo representa, né? Aquilo só vai ser passar a se tornar um pouco mais visível a partir do momento que você distribui os mesociclos, né? Porque dentro desses mesociclos você vai ver principalmente a questão do volume e das intensidades que vão ser desenvolvidos dentro daquele período de treinamento, dentro daquele momento
do treinamento, certo? Então a gente vai ver dentro do mesociclo como que isso acaba acontecendo, né? Então por isso que ele acaba tendo de 3 a 5 microciclos, de 3 a 5 semanas de duração, porque ele precisa ter é, condições de fazer com que as modificações fisiológicas, as modificações orgânicas que são pretendidas pelo indivíduo, elas tenham condições de serem alcançadas, né? Então, a hora que você observa esse pequeno gráfico aí que aparece, ele acaba sendo mais ou menos uma representação, né? E por que eu falo que ele acaba sendo uma representação? Mais uma vez, eu invoco lá o poder da individualidade biológica, porque ele vai variar de indivíduo para indivíduo, né? E, em média, você vai ter aí 10 dias para uma primeira fase de desenvolvimento dos exercícios em que o corpo reage de uma determinada maneira. Depois você tem um segundo momento também, que vai ter aí seus uma semana, 10, 15 dias mais ou menos, em que você observa que há uma certa estabilização em torno daqueles estímulos, e aí você vai ter no final de 30 dias aquilo que eu falei para vocês, a questão dos primeiros resultados visíveis provenientes do treinamento, ou seja, 4 semanas e meia, variando de indivíduo para indivíduo, certo? Isso aí um pouco relembrando tudo aquilo que já foi falado. Oi, Julia. A Júlia surgiu ali e depois desapareceu. Vamos lá. A gente viu a existência de 7 mesociclos. Incorporação, básico, estabilizador, controle pré-competitivo, competitivo e um último mesociclo lá de recuperação, mesociclo de transição. Então, o que representa, o que deve ser observado em cada um deles, né? Quando a gente fala, por exemplo, mesociclo de incorporação, eu lembro que eu comentei com vocês que o mesociclo de incorporação ele vai surgir sempre após um período, um momento de transição, ou seja, ele sempre vai surgir no início da periodização, né? E aí, o que a gente vai observar nesse mesociclo de incorporação? Ele é uma transição, que vai existir, uma passagem desse período de transição para um período preparatório. Ele vai estar no início do período de preparação, né? Ou seja, se eu tenho um indivíduo, por exemplo, que é iniciante, igual o nosso exemplo, a gente estava utilizando para a tabela uma pessoa iniciante, a gente vai obrigatoriamente colocar esse período de incorporação como sendo o início. Se for um indivíduo, um atleta, por exemplo, essa incorporação ela vai depender principalmente de como foi feita essa transição, de quanto tempo ela durou e principalmente no que diz respeito aos resultados que você obtém do diagnóstico para o retorno das atividades. Então, aí eu acabo entendendo e compreendendo que, dependendo de como for a situação, ele acaba sendo muito mais opcional na questão do atleta, né? Se é um atleta que fez um período de transição dentro daquilo que foi recomendado, ou seja, um período de recuperação ativa, ele não ficou totalmente inativo, ele volta dentro do peso, ele volta dentro de todos os parâmetros que já foram programados, não há necessidade muitas vezes de você colocar um microciclo de incorporação, mas isso é decidido a partir de dados, certo? Então a gente vai ver que dentro do mesociclo de incorporação, o que você vai ter dentro dele como sendo as semanas, ou seja, os microciclos. A existência de uma semana de incorporação, uma semana ordinária e uma semana de recuperação, certo? A hora que eu for falar dos microciclos, a gente vai entender um pouquinho mais o que seria essa incorporação, esse ordinário, essa recuperação, ou mesmo o que é o choque, beleza? Então a gente vai ter esse mesociclo de incorporação. Depois do mesociclo de incorporação, você vai encontrar o básico
E o básico, ele surge tanto na parte de preparação de base, como na parte de preparação específica, né? Ele surge praticamente nos dois momentos da periodização do treinamento, né? E ele tem por intuito fazer com que ocorram aquelas adaptações que você deseja com o seu aluno, com o seu atleta. Ou seja, são os estímulos que a gente pode considerar básicos para que você alcance aquilo que você deseja, né? Então, a partir do momento que você estabelece um objetivo, basicamente você vai ter que fazer determinados estímulos que vão direcionar para as adaptações que você espera, né? Então, dentro do mesociclo básico, você vai encontrar microciclos ordinários, microciclos de choque e microciclos de recuperação. Na verdade, você acaba encontrando uma incidência maior de microciclos ordinários, certo? Normalmente você vai acabar encontrando um de choque e um de recuperação. Tranquilo? E aí a gente vai para o estabilizador. O estabilizador, se você for observar o que ele acaba representando, e ele vai também estar presente tanto na parte de preparação geral como na parte de preparação específica, né? A ideia dele é o que o próprio nome diz, fazer com que haja uma estabilização, ou seja, a partir do momento que você atingiu determinado patamar, você vai promover estímulos para que você sustente aquilo que foi alcançado, ou seja, você quer estabilizar determinadas características físicas alcançadas a fim de que você não tenha perdas, né? A gente tem que lembrar que a nossa periodização que a gente está fazendo aqui, essa periodização clássica, ela acaba sendo uma periodização ondulatória, né? Ela não é uma periodização linear, ela é uma ondulatória. E o que representa uma periodização ondulatória? Você vai ter momentos em que você atinge picos seguidos de perdas, né, que devem ser controladas a fim de que você consiga atingir novos picos, né? Então, esse momento de estabilização é o momento em que você atinge um certo pico de performance, né? E você vai ver que dentro desse mesociclo estabilizador, os microciclos eles são os mesmos que surgem no mesociclo básico, né? Com uma diferença. E essa diferença ela vai estar relacionada principalmente às porcentagens de volume e intensidade que são desenvolvidas em cada dia, em cada sessão de treino, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente lá como que acaba sendo essa relação de porcentagens de volume e intensidade em cada dia da semana, por exemplo, num microciclo ordinário básico e um microciclo ordinário no estabilizador. Beleza? Então a gente vai ver que vai existir uma diferença no que diz respeito a esses percentuais diários e que também vão ser refletidos principalmente quando a gente for fazer o cálculo da curva de volume e intensidade. Então, a partir do momento que a gente desenvolve o cálculo de curva de volume e intensidade, você vê que a diferença é muito mais visível, certo? O microciclo de choque, ele sempre vai surgir depois do estabilizador, né? Então, ele vai indicar mais ou menos, ele vai servir como um fator que apresenta para o profissional em que nível o seu atleta, o seu aluno se encontra, né? Então, ele vai indicar mais ou menos o que você alcançou até aquele momento. Então, você vai ver que ele sempre surge no momento de transição de fase. Então, a hora que eu saio de uma fase de base e vou para uma fase específica, na hora que eu estou, por exemplo, chegando mais próximo de uma competição, você vai ver que, principalmente no que diz respeito à distribuição das semanas, né, aos microciclos que fazem parte desse mesociclo aí, eles são bem importantes para isso, né? Então a gente vai ver, por exemplo, no microciclo de choque a existência de microciclos, semanas de choque e semanas de recuperação. Você não vê semanas ordinárias, né? Você não vê semanas de
busca por melhoria, você vê semanas, na verdade, de estímulos que vão ser muito semelhantes àqueles que você procura encontrar dentro de uma competição e a partir dessa análise que você faz, dessas semanas de treino, você vê o que é preciso aperfeiçoar, né? Você vai encontrar dados que garantam para você subsídios para programar, para determinar a sequência daquilo que você entende como sendo essencial para chegar no objetivo esperado, beleza? Então você vai ter o choque e aí você vai ter o de recuperação, né? O recuperação ele sempre vai estar lá depois da competição em si, né? Então você vai ter todo a sua preparação feita a partir do momento que você atingiu ou não o objetivo, que você participou da competição e essa competição acaba, você vai ter que passar por um processo de recuperação metabólica e psicológica, né? É o famoso volta à calma, né? Você não vai ter mais aquela questão do estresse visando melhoria. Na verdade, nesse momento de recuperação, você vai se restabelecer de porventura lesões que tenham acontecido, de desgastes físicos que foram realizados durante todo o processo. Então, aí seria aquela fase descendente da curva, né? Então, você vai, atinge um pico, na hora que você atinge um pico ele começa a cair, você participa da competição e aí ele tem uma queda mais brusca, né? Essa queda mais brusca é esse processo de recuperação. Lembrando que essa queda ela é brusca, mas ela nunca pode ser inferior no que diz respeito ao volume e intensidade daquilo que foi o início da preparação física. Então a ideia não é obter melhora. Então, se eu comecei nesse patamar aqui, passado todo o meu período de periodização, né, todo o meu processo de periodização, a hora que eu termino ela, o meu período recuperativo tem que ser de uma maneira em que eu termine ele acima daquilo que eu me encontrava anteriormente, ou seja, eu tenho que ter melhora, beleza? Então a gente vai ter esses mesociclos como sendo essenciais. A gente já chegou a comentar, na verdade, a respeito deles na semana passada. Isso aí foi mais a título de lembrança, né? E aí eu queria saber de vocês se ficou alguma dúvida com relação a eles, né? Eu acho que na prática acaba sendo muito mais interessante a hora de distribuí-los, né? E assim, a questão não está somente na distribuição, senão vira um processo um tanto quanto mecânico. A gente vai ter alguns outros exemplos que a gente vai realizar em que pode ser que a gente coloque um mesociclo de controle antes do mesociclo de pré-competição, né? Apesar dos dois serem semelhantes, e a gente trabalha, ao invés de dois básicos, um básico só. Então a gente fica no período de preparação específico com choque básico, estabilizador, choque e pré-competitivo. Também é possível, não tem problema nenhum com relação a isso. Então, conforme a gente for fazendo os exemplos durante as aulas, eu creio que isso vai ficando mais claro. Mas, no mais, alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, a gente viu essa questão dos mesociclos. Então, a gente vai para o microciclo. O que é o microciclo? O microciclo ele corresponde à semana de treinamento, né? Então, você vai ter a sua semana e dentro dessa semana você vai possuir daí as sessões de treinamento. Então, o conjunto de sessões de treinamento, né, elas vão estar inseridas dentro desse microciclo, sendo que esse microciclo é representativo da duração da semana, ou seja, de segunda a domingo.
E qual que é a importância do microciclo? Porque é ele que realmente vai fazer as coisas acontecerem, né? Você vai combinar os estímulos com recuperação, ou seja, o microciclo ele tem o principal objetivo de promover aquilo que todo mundo deseja, que é a melhoria de performance, né? Ou seja, essa supercompensação que vai resultar na melhora do condicionamento físico. Então, a forma como são distribuídos esses microciclos e principalmente o que é feito dentro desses microciclos, ela acaba sendo essencial para o alcance daquilo que é desejado, daquilo que é esperado. De forma que a gente vai ver que os microciclos em si você consegue observar diferentes dinâmicas no que diz respeito à forma como eles vão ser aplicados na semana. Então você vai ter, por exemplo, solicitações leves, solicitações médias, solicitações altas. Muitas vezes você programa, por exemplo, para uma semana de treinos, intensidades que vão variar entre 50% a 80% da capacidade máxima do indivíduo, semanas em que vai haver a necessidade de se trabalhar de 80 a 90, 70 a 80, 70 a 90, 90 a 100. Então, essa modificação que vai existir na solicitação, ela acaba sendo interessante porque quando a gente coloca uma margem que vai de um valor X até outro, você vai ver que você vai ter, por exemplo, um momento de pico para um momento de estabilização, para um outro de pico, para daí uma queda. Ou momentos em que você vai atingir uma potência mais alta, próximo do 100%, seguido de um processo de recuperação, e por aí afora vai. Então você vai perceber que esse acaba sendo aquilo que a gente indica como sendo um processo ondulatório também no desenvolvimento das semanas, né? No desenvolvimento das semanas. Então, a gente vai perceber que de microciclos, o que a gente vai encontrar? Microciclos de incorporação, microciclos ordinários, microciclos de choque e microciclos de recuperação, né? E eles acabam surgindo em todos os mesociclos, pelo menos dois deles acabam se repetindo. Então você vai ter lá na incorporação a existência da incorporação, do ordinário de recuperação, no básico, o ordinário, choque e recuperação, no choque, choque e recuperação, no estabilizador, ordinário, choque e recuperação, no pré-competitivo, choque e recuperação. Você só não vai ter microciclos pré-estabelecidos no mesociclo competitivo, no mesociclo de competição. E por que não vai ter microciclos pré-estabelecidos para esse meso especial? Porque ele vai variar muito de competição para competição, de objetivo para objetivo, então não tem como você deixar de uma maneira mais clara isso, né? Você vai ter, por exemplo, equipes que participam de jogos regionais, para a gente citar esse exemplo aí, em que joga às vezes de manhã e à tarde, ou joga num dia, depois já joga no outro, ou joga na segunda-feira, depois vai jogar só no domingo. Então é um tanto quanto complicado, né? Você depende muito de como que vai ser o calendário, de como que vai ser o evento, para você estabelecer o que pode ser feito dentro das possibilidades existentes, né? Então a gente vai ver que o microciclo de incorporação, né, essa primeira semana, né, esse primeiro conjunto de semana aí que vai existir dentro da incorporação, é aquela passagem gradual, né, é aquela volta ao treinamento. Então você vai ver que sempre que você está voltando ao treinamento, esses estímulos não podem ser muito fortes, né? Então a gente vai observar que dentro de uma semana de incorporação, certo? O que você vai ter? Você vai ter uma primeira fase de estímulo, que vai até lá 60% da capacidade máxima do indivíduo, um meio de semana de uma fase de recuperação, uma fase que vai ter uma queda um pouco no que diz respeito à carga,
para depois mais 2 dias de estímulos seguidos de um novo período de recuperação. Ou seja, você vai perceber que aqui as intensidades elas não são tão elevadas assim e que você encontra um momento de recuperação ativa, certo? E um último momento aqui, que no caso o dia 7 aqui seria o domingo, que é uma fase de recuperação, que é aquilo que todo mundo adora falar, né? Que é o nosso dia off. Ou seja, é aqui nesse dia em que o indivíduo não vai fazer nada, certo? É aqui que é o processo de descanso total, beleza? Então aqui é o famoso dia off. Então a gente vai ver que esse primeiro microciclo ele acaba sendo um microciclo bem suave, né? Não tem como você sair do momento de transição e já começar com uma carga mais intensa, um volume muito alto dentro daquilo que você programa, beleza? Aí você vai para o microciclo ordinário. Então se a gente for imaginar, por exemplo, uma semana de incorporação, né? Numa semana de incorporação você vai ter uma semana de incorporação, 2 semanas ordinárias e uma de recuperação, certo? Então, o que você quer daí depois dessa primeira semaninha que foi mais suave, que foi a famosa volta à rotina? Você vai ter a necessidade de tentar estimular, né, um pouco daquilo que você deseja de adaptação no seu aluno, no seu atleta, né? Então você vai ter uma aplicação de cargas um pouco mais diferenciada em relação àquilo que foi o período de incorporação, o microciclo de incorporação. Então no microciclo ordinário você vai ter os 3 primeiros dias da semana com cargas um pouco mais altas, com intensidades não tão altas, mas um volume de treino maior, né? Tentando buscar fazer com que ocorra o estresse necessário para que haja as adaptações que você deseja. Então você vai ter 3 dias em que a intensidade, né, aquilo que você vai fazer vai girar em torno lá dos 70%, ou seja, vão ser 3 dias de estímulo numa fase 1 para 4 dias de recuperação em que a carga em si ela vai atuando de maneira decrescente. Então você vai ter lá cargas que vão lá de 60% até 20%. Né? Esses valores que a gente vem apresentando para vocês nas semanas, eles são referenciais, tá certo? O que vai indicar para a gente realmente o que diz respeito às porcentagens dos microciclos vai ser a curva de volume e intensidade. Então depois que a gente fizer a curva de volume e intensidade, a gente consegue ver de uma maneira mais clara como é que vai ser essas semanas aí, essa diminuição que vai existir dentro delas, beleza? Então isso aqui acaba sendo o microciclo ordinário. Aí você vai perceber, principalmente no básico, a existência de uma semana de choque, e no mesociclo de choque você vai ter lá de 2 até 3 semanas de choque também acontecendo, né? O que é a semana de choque? Como o próprio nome diz, você vai ter um ápice naquela aplicação de carga. Então, o que vai ser interessante na hora que você olha para a curva de volume e intensidade? Você vai ver que para cada semana de choque, você tem um aumento de até 10% na carga prevista pela curva. E depois, na sequência, para cada semana de recuperação, você vai ter um decréscimo de 10% naquilo que estava programado para ser realizado, né? Então você vai ver que numa fase de base, esse acréscimo de 10% ele vai ser no volume de treino. A hora que você vai para a fase específica, esse acréscimo de 10% ele vai se dar na intensidade. Então, numa fase de base do microciclo de choque, você vai ter uma modificação na curva de volume e a de intensidade ela vai permanecer estável.
A hora que você vai para a fase específica, perceber que vai haver um incremento de 10% na intensidade do treinamento e o volume de treino ele permanece mais estável, a curva de volume ela não se altera, beleza? Então você vai ver que esse microciclo de choque ele vai ter duas estruturas distintas, uma no período de preparação e uma quando dentro do período de competição, né? Então, quando ele está no período de preparação, você vai ver lá, por exemplo, uma etapa de estímulo, em que você vai partir lá de 80%, que seria esperado de desenvolvimento da capacidade máxima do indivíduo, chegando até 100%. Para depois, no segundo momento, você entrar numa fase de recuperação da semana, em que daí os estímulos eles vão sendo decrescentes. Então, ele vai, num primeiro momento, crescendo, para depois decrescer, tendo lá o nosso último dia, o domingo, de uma semana de choque na preparação, como sendo o nosso dia de off, né? Já quando a gente vai para o período de competição, o que você vai ver? Você vai ver, numa primeira fase, estímulos que vão partir lá de 80%, chegando no máximo a 90% da capacidade máxima do indivíduo, com uma fase de recuperação no meio, seguida de 2 dias em que esses estímulos vão ser crescentes, para um último dia de recuperação sem estimulação, ou seja, o nosso famoso dia de off. A hora que você vai sobrepor um com o outro, você acaba vendo as diferenças que acabam existindo na forma como você vai distribuindo as cargas na semana dentro de cada momento que vai existir na sua periodização, beleza? E aí, o que vai acontecer dentro do nosso microciclo de recuperação? Qual que é a ideia do nosso microciclo de recuperação? É se reequilibrar, né? Então, o microciclo de recuperação, ele vai ser essencial para que você consiga permitir, a partir desse repouso ativo, dessa recuperação ativo, condições para um novo ciclo de treinamento que vai se iniciar, para um novo ciclo de treinamentos que vai ser desenvolvido com essa pessoa, visando, mais uma vez, melhoria da performance atlética, né? Então você vai ver que quando a gente fala em recuperação ativa, o que a gente vai perceber? Vai ter um pouco mais de fases de recuperação em relação a fases de estímulo. Então você vai ter lá, dentro de uma semana de recuperação, 2 fases de estímulo, em que esses estímulos vão beirar lá os 70%, seguidos de momentos de recuperação, mas também de recuperação ativa, certo? Então você vai ter, por exemplo, numa segunda-feira, um exercício que pode surgir, ou uma sessão de treino que surge, por exemplo, num microciclo ordinário ou microciclo de incorporação, né? Acho que muito mais o ordinário, lá no início da preparação, mas seguido de 2 dias de recuperação ativa, né? De recuperação em que as cargas elas vão ser bem leves e não vão promover um estresse tão grande assim, né? E aí você tem um novo dia de estímulo para seguir 2, 3 dias de recuperação, sendo 2 de recuperação ativa e 1 de off totalmente, beleza? O microciclo pré-competitivo, ele quer fazer com que você consiga transferir tudo aquilo que você conseguiu a partir do treinamento para uma situação de competição já, né? Então você vai ver que esse microciclo pré-competitivo, como o próprio nome diz, ele vai anteceder as competições de modo a fazer com que o indivíduo já consiga se adequar a todas as variáveis que surgem dentro do ambiente competitivo, sejam relacionados ao clima, aspectos geográficos, no que diz respeito a fuso horário, né? Tudo isso acaba sendo interessante de ser aplicado nesse pré-competitivo, né? Seja uma competição mais longa, seja
uma competição curta, uma competição de um dia, beleza? Então a gente vai ver que no pré-competitivo você vai ter na semana momentos de estimulação em que você vai simular o que é a competição, seguidos de recuperação, né? Então você simula, recupera, simula, recupera, simula, recupera, é, e faz essa simulação do que seria a competição ideal. Ou seja, aqui é o momento em que a pessoa vai estar no pico da performance, ou seja, ele atingiu o pico de performance dele, né? Então, a ideia é que aí você consiga ter a ideia bem clara de que tudo aquilo que você programou, tudo aquilo que você esperava seja alcançado, beleza? Aqui tem um outro exemplo também de desenvolvimento de microciclo pré-competitivo, né, com 2 dias de estímulo, 3 dias de recuperação, 2 dias de estímulo. No primeiro, a gente pensando, por exemplo, numa competição mais longa e aqui numa competição mais curta, certo? E aquilo que eu comentei com vocês no que diz respeito ao microciclo competitivo, dele não possuir uma estrutura pré-determinada, porque ele depende muito do que é a competição em si, de como que vai ser. Então, muitas vezes, voltando àquele exemplo dos jogos regionais, se você ganha, você joga no dia seguinte, se você perde, você joga no mesmo dia, ou se você ganha, você joga daqui 2, 3 dias, se você perde, você já joga no dia seguinte. Então, às vezes, a equipe que ganha, ela vai ter 2, 3 dias aí para se recuperar do jogo e trabalhar alguns aspectos táticos, principalmente, que deixaram a desejar no primeiro jogo. Então, aí você tem essa possibilidade. Então, ele vai variar muito de competição para competição. Se você for pensar, por exemplo, em competições individuais, não tem muito o que fazer, né? Se você for pensar, por exemplo, nas corridas, você vai ver que não tem como você estruturar um microciclo pré-competitivo, porque você vai ter aquele único dia do evento. Você vai lá, corre, pronto, acabou, né? Não tem uma segunda chance, por assim dizer. Beleza? Ficou alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? É, vamos lá então. Então, só para a gente ter um exemplo. Will, fale. Então, essa questão dos testes de 1 quilômetro, VO2, os limiares, tudo isso você fez na fase de diagnóstico, né? Então, você tem esses dados que vêm do diagnóstico e a partir desse diagnóstico você vai trabalhando, né? E aí você vai meio que desenvolvendo a, a, o como trabalhar com essas variáveis, né, com o indivíduo. Então, a hora que eu falo para você, por exemplo, você vai fazer hoje um trabalho de tanto tempo dentro de uma zona 2, por exemplo, em que você vai ter que ficar entre 70% e 80% da sua frequência cardíaca máxima, né? Não é uma coisa que eu criei ou que veio do nada. Não, é que naquele momento, dentro daquele microciclo, eu entendo que aquilo é a carga ideal para ser trabalhada, porque está dentro do que foi planejado para o volume e intensidade de treino naquela situação, né? A hora que você olha, por exemplo, esse
slide aqui, em que você tem, por exemplo, uma semana de um mesociclo de incorporação, né? Então, o mesociclo de incorporação você vai ter lá uma semana de incorporação, 2 semanas ordinárias e 2 semanas de recuperação. Então, você tem, por exemplo, a existência aí da musculação, né? Dos treinamentos de musculação, em que a gente coloca 3 exercícios: o supino, o agachamento e o desenvolvimento. Então, na ideia de trabalhar 3 séries com 17 movimentos, 3 séries com 23, 3 séries com 20 movimentos e o quanto de carga que eu estipulo. Como é que surge isso, essas cargas principalmente? Surge da fase de diagnóstico. Então, eu entendi mais ou menos o que seria um RM, vai para esses 3 exercícios aí, né? De modo que eu entendo que para esse indivíduo, qual que é a quantidade de peso, qual que é a quantidade de carga que ele consegue movimentar, né? Dentro dessa sessão de treinamento. Então tem lá 73 toneladas, né? Bastante coisa, né? Ou seja, isso aqui vai corresponder a 100% do que o indivíduo consegue mexer. E aí eu vou ter que distribuir isso dentro dos microciclos, né? Então, a hora que eu distribuo isso dentro dos microciclos, eu vou ter que ir lá na minha curva de volume e intensidade, e dentro da minha curva de volume e intensidade, que a gente vai chegar a fazer, eu vou ter os valores que vão servir de referência para a minha distribuição. Então, eu vou ter, a partir desses valores de referência do que eu tenho de distribuição, a compreensão de que, para uma primeira sessão de treinamento, ele vai trabalhar só com 19 toneladas. Então, eu vou ter que distribuir essas 19 toneladas aqui, naquilo que esses 3 exercícios aqui do exemplo. Depois, no segundo momento, 21, depois 22, depois 12 na recuperação. Então, isso vai ter lá, dentro daquele 100% que seria trabalhado, a movimentação real de 26%, 28%, 30%, 16%. Então, é mais ou menos isso que a gente vai começar a fazer dentro em breve, né? Como é que eu vou conseguir, a partir do momento que eu estruturo a minha periodização, como é que eu vou fazer para que eu consiga adequar as cargas de treino, o volume e a intensidade, né? Então, a gente não trabalha às cegas, a gente faz todo um planejamento, todo um estudo em torno do que seria interessante, né? Então, a partir desses estudos, a partir desse diagnóstico, é que a gente consegue ter condições, de uma maneira mais segura, montar aquilo que a gente pretende. Por isso que eu falo que a periodização em si, ela não é uma coisa tão simples, mas também não é difícil, ela é trabalhosa, né? E assim, são poucos os lugares que conseguem, poucos os profissionais que conseguem fazer ela dentro daquilo que a gente pode entender como sendo ideal, dentro daquilo que deve ser realmente feito, a preparação física, né? A gente vai ter, por exemplo, muitos grupos por aí que reúne todo mundo no parque e faz o famoso treino de blocão. Sai aí todo mundo aí, tantos quilômetros hoje, vai, vamos ver quem chega primeiro. Então é muito mais uma simulação de corrida do que qualquer outra coisa. Então você vai ter, por exemplo, nesses treinões aí que são feitos no final de semana, vamos fazer 10 quilômetros hoje, reúne lá aquela galera lá e solta todo mundo para correr 10 quilômetros. Aí você vai ter aquele que correu 10 km em 45 minutos e aquele que demorou quase 2 horas para terminar. Então, muitas vezes, para aquele que terminou em 45 minutos, aquele treino de 10 km dentro da periodização não adiantou muita coisa, né? Ele pode ser entendido não como um treino longo, mas na verdade como uma recuperação. Então, às vezes, o preparador entende como sendo um treino para obter um benefício X, na verdade foi mais um treino de recuperação do que qualquer outra coisa. Então fugiu um pouco daquilo que estava programado. E para outro que provavelmente
esses 10 quilômetros foram muito intensos, foram bem cansativos, que dependendo de como foi na periodização, poderia ser encarado como um treino de recuperação ou um treino ordinário, ele acabou sendo muito mais como um treino de choque do que qualquer outra coisa. Então é por isso que é preciso ter muito cuidado, por isso que eu sempre falo para vocês, a periodização para o esporte individual, como o próprio nome diz, o esporte é individual, a periodização é individualizada, ela não pode ser generalizada. E quando a gente vai para o esporte coletivo, o que você vai ter? Você vai ter uma periodização de grupo, que são as pretensões que existem da equipe com relação aos objetivos esperados, e uma no que diz respeito ao atleta, como que esse atleta vai ser trabalhado de maneira individual para ele atender as expectativas enquanto em situação de jogo, né? Corresponder fisicamente, não só fisicamente, mas também técnica e taticamente àquilo que foi programado para ele. Beleza? Então, uh, assim, conforme vai correndo, a minha expectativa é que ele fique um pouco mais claro, né? Eu coloquei agora só esse slide para mostrar essa questão dos cálculos, mas não é isso que a gente vai fazer hoje, na verdade, né? Na verdade, a gente já está meio que partindo pro finalmente, né? A minha ideia hoje, na verdade, é pontuar para vocês aqui na tabela como é que vai ficar daí então essa distribuição dos microciclos, né? Então a gente vai partir agora mais uma vez para a nossa tabela aqui e aí nessa tabela a gente vai ver como é que vai ficar daí então essa distribuição dos microciclos e assim uma dica ou outra na hora de montar eles, né? Então, a hora que a gente vem aqui, por exemplo, para a nossa incorporação, o que a gente vai ter como sendo o primeiro microciclo a se fazer presente na incorporação? Como o próprio nome diz do mesociclo, é um mesociclo de incorporação, o nosso primeiro mesociclo acaba sendo o mesociclo de incorporação, né? Então você vai ter deixa eu só ajeitar só o primeiro aqui que vai dar trabalho, depois os outros vai mais prático. 5. Ele trabalhou com 5 semanas. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente vai ter, por exemplo, aqui na nossa tabela, um primeiro de incorporação e um último que é de recuperação. Quem que a gente vai encontrar aqui no meio? A gente vai encontrar os microciclos ordinários. E por que 3 ordinários? A gente vai ver pela metodologia a repetição, né, o surgimento de microciclos de acordo com o que se objetiva dentro daquele meso, de modo que sempre vai ser repetido aquele que é mais presente dentro da periodização. Então, se a gente tem num mesociclo de incorporação de 4 semanas de incorporação, nós trabalharíamos com uma incorporação, 2 ordinários e um de recuperação. Aí tiraria um ordinário. Se a gente tivesse 3 semanas, a gente tiraria 2 ordinários. Então ficaria incorporação, ordinário e recuperação. Como no nosso caso aqui a gente tem 5 semanas, a gente acaba aumentando o ordinário. Beleza? Então é mais ou menos isso que vai acabar surgindo nos demais mesociclos, certo?
Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui, que é o nosso mesociclo básico. Vai existir incorporação no mesociclo básico? Sim ou não? Não, né? Já vai direto para o ordinário, né? E quem que surge no básico que não está na incorporação? O choque. Sempre que você tiver um microciclo de choque, na sequência você vai ter um de recuperação. Sempre que você tiver um de choque, você vai ter que ter um de recuperação, principalmente nessas semanas de mesociclos básicos. Beleza? Então, a hora que a gente tem aqui, isso aqui vai se repetir no básico 2, vai se repetir no básico 3 e vai se repetir também no estabilizador. Né? A distribuição dos microciclos no estabilizador ela é semelhante à do básico. O que vai mudar é aquilo que eu falei, como que essas cargas vão ser distribuídas nas semanas, beleza? Então daí a gente vai aqui do estabilizador, a gente vai começar o nosso controle. O que vai existir no nosso controle? Você vai ter semanas de choque seguidos de semana de recuperação. Então você vai ter um final do estabilizador com uma semana de recuperação, uma primeira semana de choque no controle, seguido de uma recuperação, que vai ser seguida de um choque, que vai terminar com outra recuperação, e daí esse mesociclo de controle aqui, no nosso caso, que vai ter um certo equilíbrio, né, de 1 para 1, então sempre você tem um choque seguido de uma recuperação, normalmente você acaba optando por mais uma semana de choque do que 2 semanas seguidas de recuperação no final dele. Então ele fica choque, recupera, e aí você tem o choque, beleza? E aí você vai para um novo básico aqui na nossa periodização, esse básico 4, né? Aí o que acaba sendo interessante aqui, na primeira montagem que nós fizemos, a gente colocou 2 básicos e um estabilizador, né? Mas o que eu posso fazer aqui, se eu quiser também? Eu posso pegar e tirar esse básico daqui. Ao invés de trabalhar com 2 básicos, eu posso trabalhar com um básico só, trago para cá esse estabilizador e acrescento, se for do meu interesse, mais um mesociclo de controle, certo? É possível, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. Do jeito que estava anterior também está certo, não tem problema nenhum também, né? Por que eu falo isso? Porque no nosso estabilizador aqui, a nomenclatura ela vai acabar sendo a mesma, né? Com uma diferença de que na nossa tabela agora, ao invés de nós trabalharmos com 5 semanas, nós estamos trabalhando com 4, né? E ao trabalhar com 4 semanas, quem que vai zarpar fora aqui dos mesociclos planejados? Uma semana ordinária. Então, ao invés de você ter 3 semanas ordinárias, você acaba tendo 2, né? E aí a gente vai para a nossa semaninha de controle. Colocando choque e recuperação. Choque e recuperação. E
a nossa semana pré-competitiva com choque, recuperação, recuperação. A competição em si, ela não vai ter uma representação de microciclo, né? A gente já viu que vai depender muito da competição em si. E a nossa transição, ela vai ser permeada por momentos de ordinários, por microciclos ordinários e microciclos de recuperação, certo? No nosso caso aqui, pela limitação da tabela mesmo, a gente vai ter aqui 3 semaninhas. Beleza, povo? Então a gente já está caminhando um pouco mais a nossa tabela, ó. Ela está começando a ficar um pouco mais recheada, de informações. Então eu já tinha uma ideia de como seria a divisão do meu tempo. Dentro dessa divisão do meu tempo, eu comecei a estabelecer mais ou menos como que eu vou trabalhar dentro desse tempo que eu tenho. E agora eu tenho mais ou menos como que eu vou fazer cada semana, né? Cada grupo de semanas dentro da minha periodização, a partir daquilo que eu espero ganhar de performance em cada momento desse período. Beleza? Então a gente vai ter essa tabela já meio que com 50% pronta. A gente vai ter que compreender um pouco mais agora, a partir da próxima semana, em como fazer o cálculo das curvas de volume e intensidade, né? E a partir dos cálculos da curva de volume e intensidade, a gente retorna nos slides aqui, né? Nesse slide que a gente estava apresentando por último aqui, para observar um pouco mais como que vai ser essa dinâmica das cargas aí, como que vai ser essa distribuição das intensidades na incorporação, na base, no estabilizador, no controle, no pré-competitivo, na recuperação, beleza? Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar então essa questão do cálculo das curvas de treinamento, como que elas vão servir para nos orientar nessa dinâmica que existe entre volume e intensidade em cada momento, em cada situação do nosso planejamento. Feito, povo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu? Ah, não. É a outra, 28. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Né? Todos os comunicados que a gente vê, a gente fala pode ser que, ou seja, ninguém tem certeza de nada. Né? A gente depende do governo estadual e do governo federal. Né? E assim, a gente está vendo pelas notícias que os dois não estão meio que convergindo no que diz respeito às ideias. Né? Então, enquanto um fala para afastar, o outro manda voltar. Então a gente fica aguardando esse cabo de guerra aí para ver o que vai resolver. Né? E se for prorrogada essa quarentena, né, se a gente for indo para maio e tudo, o EAD vai começar a ser a balança do semestre, é isso? Sim, é aquilo que eu já cheguei a comentar com o pessoal. A ideia é procurar fazer alguma avaliação já, né? Eu vou trabalhar nisso nessas próximas semanas para disponibilizar para vocês uma forma de avaliação para não acumular tanto conteúdo. E aí a gente vai trabalhando dessa forma que a gente está fazendo, a plataforma e as aulas live, as aulas online. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai agora até segunda ordem, até a gente ver o que vai acontecer. Eu acho que tá indo bem, não sei, vocês podem até dizer
mais para mim, porque eu encontro vocês só em treinamento, vocês estão tendo as lives com outros professores também, não sei o que os outros professores comentam com vocês, o que vocês estão achando, né? Mas eu acho que tem funcionado, pelo menos comigo eu acho que tem funcionado bem. Né? Ah, ah, na ah, choque e ordinário. Vamos lá. Por que não tá? Agora apareceu aqui. Então, quando a gente vai pensar, né, nessa questão aqui que a gente vai ter, por exemplo, na, no mesociclo de incorporação, a existência de uma semana de incorporação, 2 semanas ordinárias para uma de recuperação, o que a gente faz dentro desses microciclos ordinários? A gente faz com que haja um incremento nas cargas, pelo menos em 3 dias seguidos, para que você comece a promover o início daqueles estímulos que você deseja que resultem nas adaptações esperadas para o seu aluno naquele momento, né, que está saindo de um período de férias, de um período de transição, iniciando uma atividade. Então, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, no Iago, que é o nosso voluntário da tabela, que está começando a correr. Ele vai ter, por exemplo, numa primeira semana de incorporação, um primeiro contato com a corrida, em que você vai propiciar para ele os primeiros treinos relacionados não só à questão da corrida, mas também os primeiros treinos no que diz respeito a uma base de força, de resistência muscular localizada, que acaba sendo essencial para a realização da corrida, né? Isso numa primeira semana. Numa segunda semana, o que você vai fazer? Você vai fazer com que haja um incremento no volume desse treino dele, né? Não só no que diz respeito à parte da corrida, mas também na incorporação de outros exercícios que não necessariamente podem ser feitos, que devam ser feitos em academia, mas também fora dela, no que diz respeito à força também. Então, é esse processo de estimulação que acaba surgindo no microciclo ordinário. Você vai começar... Os dois estão trabalhando juntos, volume e intensidade, né? Beleza? Nesse caso aí, você vai ter essa questão dos 70% de volume e intensidade aparecendo nesse gráfico, mas que a hora que você for ver a curva, o volume ele vai estar mais acima e a intensidade mais abaixo. Então, você vai ver, por exemplo, que o volume vai ser, por exemplo, 3 quilômetros de corrida, mas que numa intensidade baixa, que ele vai trabalhar uma frequência cardíaca em torno de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima dele. Entendeu? Então é essa relação que vai estar tendo. Então você vai ter que definir quais são as variáveis de volume e quais são as variáveis de intensidade que você vai utilizar como referência. Então, se você pegar, por exemplo, um treino de musculação, quais são as variáveis de volume e as variáveis de intensidade que você tem dentro da musculação? Quando a gente pensa em volume, a gente está sempre relacionando com duração, certo? Então, a gente vai ter lá a questão de repetições e séries, como sendo o volume de treino, e a intensidade e a carga. Então, quanto maior a carga, menor o volume. Quanto menor a carga, maior o volume. E assim sendo de maneira inversamente proporcional. Beleza? A hora que a gente vai para o choque, o que o choque é? O que eu gosto do choque? Né? O choque é aquele famoso treino vômito. Né? Por que é o famoso treino vômito? Porque o volume e a intensidade deles são altos.
você vai ter uma intensidade superior àquilo até então que vinha sendo trabalhado. Então você vai ter um desgaste muito grande, tanto que você vai ter aí, ó, 3 dias de choque, né, real, de aumento de carga, para depois um processo de decréscimo dessa carga, desse volume, dessa intensidade de treino, para um último dia de recuperação que é off. Né? Você pode ver lá, ele vai de 80%, 90% até 100%, e a hora que ele chega lá no 100%, ele começa a decrescer, ele vai 90%, 80%, ele vai para 60%. Pode ver como que é a sexta-feira bem mais leve em relação aos demais dias. Para um domingo, né, para um sábado, né, 60%, para um domingo que vai ser de descanso mesmo, né, sem estimulação não, o famoso off mesmo. Então, aí que acaba sendo a diferença. Quando eu falo em 100%, eu vou tentar chegar no máximo lá daquilo que está programado pela curva, que seria o 100%, no que diz respeito ao volume e à intensidade programados. Então, pode ser que nesse momento o 100% de volume seria o quê? Eu fazer lá 5 quilômetros, mantendo uma frequência cardíaca entre 80% e 90% da minha frequência cardíaca máxima. Né? Treinos intervalados em que eu vou chegar lá a 80% a 100% da minha frequência cardíaca máxima, uma quantidade de 10 a 15 repetições, por exemplo. Beleza? Eu acho que isso aí ele vai começar a ficar mais claro a hora que a gente começar a pegar a nossa tabela e falar, beleza, aqui ó, semana de incorporação, é corrida, o que a gente vai fazer na segunda-feira, o que a gente vai fazer na terça, o que a gente vai fazer na quarta. Ele vai treinar todos os dias? Não, não vai treinar todos os dias, vai treinar 3 dias da semana. Que dia que vai ser? Segunda, quarta e sexta. Então o que corresponde a segunda, como que a gente vai distribuir isso? Então isso que vai começar a ficar os educativos, na verdade, muitas vezes, assim, as pessoas eles não levam muito em consideração, e eu sempre falei isso para vocês lá no atletismo, que para mim o educativo é a melhor forma de aquecimento que existe. Né? É, e muitas vezes o pessoal não dá bola para o educativo. A pessoa espera para fazer o educativo na hora que dá o problema. Na verdade tem que ser o contrário, o educativo tem que ser para evitar problema, né? Não para corrigir problema. Né? Certo, pessoal? Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? De boa? Eu? Aí a gente está trabalhando com objetivos diferentes, né? É claro que a questão da periodização, ela acaba encaixando também nessa preparação do aluno, no infantil e tal. A questão principal é que forma que você vai trabalhar esse educativo para ele não ficar maçante, né? Existem meios e meios, né? Então, com certeza você vai encontrar outras possibilidades de trabalhar esse educativo de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais interessante do que você trabalhar exclusivamente só com repetição, né? Eu lembro na aula de futsal, quando eu comentei com vocês e muitos grupos chegavam para mim e falavam, a gente quer fazer o bobinho com a molecada lá do vídeo, pode? Eu falo, não dá. Por que não dá? Porque o bobinho, ele é um educativo de movimentação de defesa. E para eles é muito avançado ainda esse tipo de movimentação, né? Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Na semana que vem, então, temos um feriadinho básico aí para dar uma descansada. E aí a gente aguarda para ver o que vai acontecer, quais serão as decisões que serão tomadas. Eu creio que a gente vai permanecer ainda recluso, acho que não volta na semana que vem, né? E aí a gente vai nos comunicando por e-mail,
com essas aulas lives para a gente dar conta de tudo que é preciso para o semestre e aí eu já meio que pontuo para vocês se vai ter avaliação, como que vai ser a avaliação, tudo certinho, se vai ser daí na semana do dia 27 ou se a gente vai deixar lá para semana do dia 4 de maio, por aí afora vai. Né? Uma coisa, um spoiler já eu já posso dar para vocês que uma avaliação de vocês vai ser a elaboração de uma tabelona dessa. Então é importante que vocês fiquem bem atentos e não tenham dúvidas em como realizar ela, porque a última avaliação é uma tabela dessa dentro de uma situação que vai ser passada. Beleza? No mais, um abraço para vocês, se cuidem, fiquem reclusos, fiquem em casa, não esqueçam de lavar a mão, né, usar álcool gel. Um abraço e até a próxima semana. Falou, tchau, tchau.